aqui para gravar e vou dividir a tela com vocês, ok? Lara, você está vendo a tela aí, Lara? Estou perguntando porque você é a primeira que está Sim, aí. professor. Ok. Então, ontem, acho que foi no finalzinho, eu perguntei para vocês como é que a cadeia de suprimentos era movimentada. E a gente viu, né, e conversou, que a inércia dessa cadeia de abastecimento ou de suprimentos é movimentada a partir do consumidor final, quando ele faz o pedido. Então, a gente viu aqui na penúltima tela da semana passada que o consumidor final, qualquer um deles, vai fazer o pedido para o varejista para o atacadista, para o distribuidor, centro de distribuição, e esse para o produtor, e esse para o fornecedor, até chegar ao primeiro fornecedor. E é assim que funciona. E dentro desses pedidos, a gente tem as movimentações, ok? As movimentações através da nossa logística, o armazenamento através da nossa logística, e depois, lá no final, tem uma setinha aqui amarela que fala dos operadores logísticos. Operadores logísticos são aqueles mega empresários ou aquela mega empresa que consegue fazer todo o trâmite dentro desse processo da cadeia de suprimento. Ele faz armazenagem, ele faz logística de transporte rodoviário, ele faz logística de transporte aéreo, de transporte aquaviário, de transporte ferroviário. Então, ele tem dentro dele ou parcerias que consegue fazer e eles são chamados operadores logísticos. Mas essa parte da operação logística a gente vai deixar um pouco mais para o final. Quando eu falei ontem, né, que a inércia da cadeia de suprimento ela é quebrada a partir do processamento do pedido oriundo do cliente final, a gente também vai entrar numa estratégia de alinhamento dessa cadeia de suprimento. Então, quando a gente tem, né, afirma que a inércia é quebrada através de um processamento de pedido, a gente vai sempre lembrar desse sistema puxado. Ou seja, o cliente, através da sua necessidade, identifica o melhor supridor e faz o pedido. Então, a gente vê isso quando a gente fala da nossa pizzaria. A gente vê isso quando a gente fala do nosso dentista, do nosso médico, ou do nosso armário embutido, que a gente quer um armário especial. Então, normalmente, a gente entende esse conceito quando a gente fala assim, eu tenho a necessidade e, a partir da minha necessidade, eu vou procurar o melhor fornecedor. Ok? E aqui vem uma figura do pet. Então, eu tenho um pet, né, uma pessoa com um gatinho e está indo no especialista, certo? No veterinário. E eu tenho aqui um sistema que está escrito que é empurrado e um sistema que está escrito que é puxado. A gente conversou já sobre esse assunto, mas vamos reavivar a nossa memória. Então, um sistema puxado ele acontece quando o cliente procura o fornecedor, a solução para o seu problema, e ele vai lá e solicita. No caso da nossa pizzaria, fica muito simples, né? A pizza só é feita a partir do momento em que um cliente liga para esse atendente, ele pega o pedido e manda para o pizzaiolo fabricar. Ok? Então, esse é o sistema puxado. Já no sistema empurrado, ficaria assim, poxa, professor, mas parece uma contradição. Como é que eu tenho um sistema empurrado e, ao mesmo tempo, a cadeia de suprimento, a cadeia de abastecimento, ela quebra a inércia dela quando eu tenho o processamento do pedido? Então, vamos entender uma situação. Vamos olhar agora para uma coisa chamada commodity. Commodity, então, é um produto comum. É um produto que tem de prateleira em quase todos os lugares. Então,
Quando a gente fala de que o cliente final, ao ir ao supermercado, encontra uma galeria exposta de produtos, de arroz principalmente, ele está indo num local aonde ele o cliente final não teve que fazer o pedido para encontrar o arroz no supermercado. Não sei se vocês entenderam isso que eu estou falando. Entenderam, turma? O cliente, nesse caso da commodity, ele vai no supermercado, mas ele em si não precisa mandar um pedido para o supermercado fornecer o arroz para ele, certo? O cliente final não precisa disso. Tá claro isso tudo? Legal, Débora. Na contrapartida, o supermercado, em função do movimento que ele tem, do histórico de vendas que ele sim vai fazer o pedido, que nesse caso o supermercado, ele não é o cliente final, ele é um varejista, tá? Ele vai fazer um pedido para um atacadista, para um distribuidor, ou quando ele for uma rede de supermercado, ele vai fazer o pedido para um fornecedor. Então, nesse caso, a logística se mexe a partir de um varejista e não do cliente final. Então, o cliente final, nesse caso, não necessariamente precisa fazer um pedido. Mas o intermediário, no caso da commodity, que é o varejista do supermercado, ele faz o pedido. Então, essa cadeia de suprimentos se movimenta quando o varejista faz o pedido. Só que, normalmente, o fornecedor, o atacadista e o distribuidor, ele também, para atender o supermercado, ele faz o pedido prévio para o fornecedor. Por quê? Porque ele já sabe o histórico de compras desse varejista. Então, quando o fornecedor sabe que o distribuidor ou atacadista vai fazer um pedido e o distribuidor e o atacadista vai atender a necessidade de um varejista, o fornecedor tem que produzir, no caso, o arroz. Por que o fornecedor vai produzir o arroz? Porque ele sabe que o atacadista e que o distribuidor vai fazer o pedido. E este, por si, sabe que o varejista vai fazer o pedido. E este, por si, sabe que o consumidor vai comprar o arroz através de um histórico de vendas. Se o fornecedor, nesse caso, não produzir o arroz, vai faltar arroz na cadeia. Então, nesse caso, o produtor, sabendo que essa cadeia se movimenta a partir de um varejista, ele vai fazer a produção. E essa produção, nesse caso, a gente chama de empurrada, porque ele sabe das necessidades. Então, ele produz uma demanda de arroz em função do histórico de cada varejista, de cada distribuidor, de cada atacadista. Ok? Nunca, é claro, que um fornecedor vai fazer uma produção através de uma demanda inexistente. Não tem como. Se a demanda é inexistente, ele não vai produzir o produto, porque ele vai perder. O que acontece muitas vezes com algumas safras, em que a gente escuta falar, olha, o preço está tão baixo que não compensa para o produtor vender leite, mas ele já fez o leite. Ou não compensa para o produtor vender o café, mas ele já fez o café. E agora? O que ele faz? Então, alguns produtores, né, em vez de vender mais barato e ter uma receita, eles preferem queimar o produto ou jogar o produto fora para ver se o produto eleva o preço novamente. E aí a gente chama isso de questões macroeconômicas. Ok? Ficou claro aí para vocês o que é um sistema empurrado e um sistema puxado? Turma, pelo menos um positivo aí para a gente saber. Tá claro aí? Legal, Débora, legal, Luiz, muito bom. Obrigado. Então, dentro da cadeia de suprimento, a gente vai enxergar dois processos, o processo puxado e o processo empurrado. Pamela, legal. E o que a gente tem a ver? Pô, professor, mas é um veterinário.
O veterinário vai ser puxado quando ele for, quando uma pessoa vier com o seu animalzinho, com o seu pet, fazer a consulta. Então, vai ser puxado. Não tem como fazer uma consulta empurrada. Então, toda consulta vai ser puxado. Alguém vai ligar, vai agendar um horário, vai marcar o horário e vai se apresentar naquele horário. Agora, e os outros produtos que esse pet tem, né, que essa loja tem? Todos os outros produtos, de alguma forma, ele conhecendo o histórico de venda, por exemplo, de ração para o gato, ele vai ter que ter essa ração para o gato. Porque quem vai comprar uma ração para o gato numa lojinha de pet e não tem ração, ele vai numa outra lojinha. Então, esse cara, essa loja, esse varejista, tem que ter dentro dele algum alimento para gato para poder atender a essa necessidade. E, nesse caso, o sistema é empurrado. É empurrado quando a gente fala para o cliente final, ok? Sempre pensem nisso. O cliente final é que faz a demanda. Então, nesse caso do atendimento do veterinário, é puxado. No caso do alimento para o gato, é empurrado. Mas percebam que o varejista, que é o dono da lojinha do veterinário, ele tem que comprar previamente. Então, quando ele compra previamente, ele também está processando o pedido. E assim vai caminhando no distribuidor, no atacadista, até chegar no fornecedor, que é o fabricante, ou um produtor de alimentos, por exemplo. Então, é isso que eu queria que vocês entendessem nesse alinhamento estratégico da cadeia de suprimentos. Agora a gente vai abrir um pouquinho mais. O que seria, então, esse sistema empurrado, tá? Em uma cadeia de suprimentos empurrada, as decisões de produção e distribuições são tomadas com base em previsões de longo prazo. E o que significa isso, turma? É ter em mãos os históricos de venda. Então, eu tenho um histórico de venda na região sul, sudeste, centro-oeste, norte e nordeste. Eu tenho um histórico de vendas no inverno, no verão, no outono, no inverno. Então, eu começo a criar situações em que eu vou tomar decisão de produção e distribuição ao longo prazo. Por quê? Porque eu tenho o histórico de decisão. A regra, o fabricante primeiro faz o produto para após avaliar a demanda dos varejistas. Então, é o caso, por exemplo, do arroz. Não tenho como deixar de produzir o arroz. O que vai acontecer? Pode ser que eu não venda para um, eu vendo para outro. Normalmente, a gente sabe quanto que é a demanda de consumo de arroz, né? Então, eu sei quanto que é. Eu sei que é através dos nossos históricos, tá? E se eu, por acaso, nesse processo de produção de alimentos, que é o caso da commodity, não vender internamente, eu vou buscar vender externamente, fazer uma exportação. Então, o que acontece na produção empurrada? Então, eu tenho o produtor aqui, né, fazendo o processo e vendendo através de cada um dos processos, que seja uma fábrica, um distribuidor ou um varejista, até chegar ao consumidor final. E a programação de produção ela é feita ao longo prazo em função daquilo que o consumidor final entende como demanda. Tá? Daquilo que o varejista, entende como demanda do consumidor final. E este varejista vai fazendo as solicitações de pedido, né, na programação de produção de cada um deles até chegar ao primeiro fornecedor. No sistema empurrado ainda, fatores negativos, turma. Quais são os fatores negativos de um sistema empurrado? Demora aqui está um erro, né? Demora no ressuprimento a cada mudança de consumo. Então, por exemplo, o varejista identificou alguma demanda diferente. Para que ele faça o pedido e esse fabricante consiga atender, há sempre uma demora. Ok? O varejista é que vai identificar essa mudança no consumo. Olha, então agora, por exemplo, o pessoal está deixando de comprar um pouco mais de carne e está partindo para uns outros tipos de alimento saudável. O consumidor está fazendo o movimento, mas será que o fabricante, nesse caso, o produtor do alimento, já está pronto para atender? Então, normalmente, há uma demora no ressuprimento a cada mudança de consumo.
Uma outra coisa que pode ocorrer de fator negativo, o estoque fica envelhecido. Então, o fabricante, com o histórico na mão, achando que vai vender, produz, porque ele tem um histórico na mão, e acontece que houve uma mudança de consumo. Lá na ponta, o consumidor final começa a enxergar formas diferentes de consumo. E aí aquele fabricante vai tendo envelhecimento do seu estoque. Quando o estoque tem uma validade maior, ele acaba tendo uma condição ainda de venda. Quando o estoque tem uma validade menor, o produto vai estragando, tendo que ser vendido a baixo preço. Então, existe hoje, por exemplo, em supermercados, que tem gôndola só de produtos que têm prazos de validade próximo ao vencimento. Então, vale a pena, né? Para nós, consumidores, vale a pena. Você chega a comprar produtos com até 60% de desconto, desde que você vá consumir dentro daquele prazo de validade. É isso que acontece no sistema empurrado. No sistema puxado, esse deveria ser o padrão, né, de sistema puxado. Só que acontece que a gente tem indústrias de processamento que não dá para ser realizada em termos de puxado, né? Imagine você, eu quero uma geladeira, né, e estou precisando de uma geladeira, eu vou esperar ela ser fabricada. Na realidade, eu vou esperar extrair o minério de ferro, depois processar o minério de ferro, virar chapa, depois ir para uma produtora de geladeira, uma montadora, e aí até chegar na minha residência. Então, há sistemas, né, de abastecimento que não dá para ser puxado. Mas vamos lá, o que é o sistema puxado? Em uma cadeia de suprimento puxada, a produção e a distribuição são motivadas pela demanda e, por isso, são coordenadas pela real demanda do cliente e não por pedidos que possam destoar da venda verdadeira. Então, não é feita através do achismo. Então, por exemplo, um móvel, né, um armário sob medida, ele só vai ser feito quando o cliente for lá e disponibilizar para aquele marceneiro ir lá na casa, fazer a medição total, ter o papel, todo o projeto na mão, e normalmente esse marceneiro só vai começar a executar aquela construção do móvel quando ele tiver um adiantamento, por exemplo. Normalmente eles pedem um adiantamento para a compra da matéria-prima. E aí se tem efetivamente a cadeia de suprimento puxado. Ah, mas professor, imagine se a gente fizesse isso numa pizzaria. Por isso que veio o advento do iFood. Imagine eu compro numa pizzaria toda quinta-feira, por exemplo. E ele tem a confiança em mim que quando eu faço o pedido, eu vou receber o pedido e vou pagar. Mas tem gente que faz, né? Golpe, falcatrua, e aí a pessoa compra ou faz o pedido, a pessoa leva e fala assim, não, eu não fiz pedido nenhum. Às vezes tem isso. Então o iFood veio para sanar um pouco desse problema, só que o iFood cobra a parcela dele. Porque o iFood ele tem um pagamento prévio, ou através do cartão de crédito ou através do cartão de débito. Então o iFood já segura o pagamento, manda para o restaurante executa a tarefa e manda entregar, mas o produto já foi pago. Exemplo, né? Então, olha só, tem um exemplo aqui que é legal. A C&A adotou um sistema puxado no qual os fornecedores que possuem contrato recebem diariamente a venda das roupas, contendo quantidade, tamanho e cor. Isso foi um exemplo que eu trouxe, porque a C&A, ela, em função dos pedidos dos clientes, ela mandava fazer. Então, a C&A fez uma parceria, principalmente na área do Nordeste, com os tecidos mais recentes, né, com os produtores de tecido, ele consegue fazer isso. Só que o cliente, nesse caso, tem que saber que vai demorar um pouquinho para receber o produto. Mesmo a C&A sendo um varejista, ok? O cliente faz o pedido para a C&A manda produzir, em função do histórico do pedido, ela produz um pouquinho mais ou um pouquinho menos, e aí entrega para o cliente. Dessa forma, o cliente tem que saber que vai demorar um pouco. Quando ele não quer algo exclusivo, ele vai naquela loja e já tem o produto pronto. Dessa forma, os fabricantes podem se adaptar, né, adaptar a sua produção conforme a real demanda das lojas. E a C&A Central, ela manda para suas diversas lojas. Então, ela vai pegando o pedido dessas diversas lojas e manda para o fabricante fazer aquele produto. E a programação da produção, diferente da outra que vai para frente, as setinhas iam para frente, essa vem puxada, né? Então, o primeiro da lista vai
pedindo para o segundo, esse faz o pedido para o terceiro para o quarto, até chegar à última fonte. Então, a programação da produção é sempre do último para o próximo, até chegar no primeiro fornecedor. Nesse caso, quando tem primeiro fornecedor, né? Quando a gente fala da pizzaria, se a pizzaria não tiver o produto, a farinha, a massa, para poder fazer a pizza, não adianta. Eu, como consumidor, vou procurar outra também, né? Não normalmente é assim que acontece, tá? Sistemas puxados, ainda dentro das características, o fornecedor fabrica sob pedido. Então, ele tem um processamento de pedido, ele faz o produto. No caso, por exemplo, de um marceneiro, ele vai atrás das madeiras para fazer o móvel. Mas tem empresas que fazem, empresas grandes, né, que fazem encomendas sob demanda. E aí a pessoa pede, eles vão através dos tamanhos pré-fabricados, né? Dos tamanhos você vai escolher, mas aí você não é um produto exclusivo. Ele só é fabricado depois que você pede, mas os tamanhos são padrão. Então, por exemplo, se a tua casa tem 2,75 m de altura e eles fazem só móveis de 2,50 m, o teu móvel vai vir com 2,50 m e a parte de cima até os 2,75 m vai ter uma outra cobertura. O que acontece aqui? Tem uma diminuição no lead time, tempo entre o pedido e a chegada do item ao cliente. Então, normalmente, a gente espera que esse lead time seja o menor possível. Mas já vamos falar de móveis, né? Por exemplo, essas grandes empresas, elas pedem até 30 dias úteis. Imagine, né, se você vai pedir um móvel e espera 30 dias úteis. Você tem que ter um bom planejamento para isso. E, às vezes, você tem uma marcenaria que tem um prazo muito menor, de 10, 15 dias. E aí, vai daquela necessidade que você tem. Imagine se a pizzaria te desse um lead time de um dia. Ó, vou comprar pizza hoje, mas a pizzaria, né, através da necessidade que ele tem de compras de produto, ele só vai me entregar amanhã. Você não vai aceitar, dentro desse caso, esse lead time de um dia. Você vai procurar alguém que o lead time seja de 20 minutos. No sistema puxado, pessoal, a grande característica do sistema puxado que os fabricantes gostam é que é a redução da falta de estoque. Certo? Redução da falta de estoque. Ele tem que ter um estoque adequado para o que ele vai produzir. Não pode ter falta, mas também não pode ter excesso. E o estoque total, nesse caso, fica diminuído. Então, o varejista é que vai pedir para o fabricante. Na realidade, aqui a gente pode pôr o consumidor final pedindo para o varejista. Alguma dúvida até aqui, turma? Alguma dúvida? Não. Muito bom, Vinícius. Vamos lá. Agora, o que a gente tem também de sistemas conjuntos, né? É o sistema puxado e empurrado. É uma estratégia, vamos falar assim, né? Que algumas empresas usam. Então, o varejista tem uma estratégia puxada quando ele faz o pedido para o fabricante ou para o CD, para o centro de distribuição, ou para o atacadista. E aqui tem a fronteira entre as estratégias. E o fabricante tem a estratégia empurrada quando ele manda para o CD. Então, por exemplo, o que acontece nas casas Bahia, nas Magazine Luiza? Então, essas grandes empresas, ele tem um CD, que é um centro de distribuição. Então, o fabricante de geladeira manda para o CD, o fabricante de televisão manda para o CD, o fabricante de móvel manda para o CD, o fabricante de eletrodoméstico manda para o CD. Então, todos os grandes fabricantes mandam de forma de estratégia empurrada para o CD. E o varejista, que é uma loja, por exemplo, aqui do Gonzaga, da Casa Bahia, ele vai no CD e busca uma quantidade de geladeira, uma quantidade de fogão, uma quantidade de eletrodoméstico, uma quantidade de móveis. E isso vai num único caminhão para o varejista. Enquanto que do fabricante para o CD vão diversos caminhões daquele produto e o CD centraliza tudo. Ok? Então, essa é uma estratégia muito usada por essas grandes empresas, principalmente esses grandes lojas de móveis, né? Lojas de eletrodoméstico.
Eu vou dar uma paradinha aqui, turma, nesse sistema empurrado e puxado, nessa última estratégia, para dar o tempo para vocês do trabalho. Faltam 10 minutos, né? Faltam 10 minutos aqui para o nosso time, e eu vou liberar agora vocês para que vocês construam o trabalho. Então, o que falta para a gente fazer? Aqueles 3 últimos itens. Então, que é as máquinas e equipamentos que vocês usam, que é a parte da gestão e que vocês podem juntar ali tudo no organograma, definindo quais são as atribuições e quais são as pessoas atreladas àquelas atribuições, ok? Depois que vocês fizerem isso, vocês vão montar o trabalho. Então, são 21h32. Então, vou dar 50 minutos, quase 50 minutos, tá? Às 22h20, a gente volta para ver o que vocês fizeram de cada um do trabalho de vocês. Então, vocês vão apresentar o que vocês fizeram em termos de máquinas e equipamentos, em termos de organograma e fluxo de processo. Vocês me apresentam, eu falo para vocês que vocês estão no caminho certo e depois é só transcrever tudo que vocês fizeram para TD1, para TD2 e para TD3 num papel e aí vocês me entregam. Ok? Dúvidas? Eu vou dar um print screen aqui na tela, turma, para contar nessa primeira aula, por exemplo, são 2, 4, 6, 7. Ontem eu conversei com vocês, né? Vocês estão se ausentando muito nessa aula. No mês de outubro, vocês já tiveram faltas. No mês de novembro, vocês já estão com uma grande quantidade de faltas, algumas pessoas, tá? E aí pode ser que prejudique vocês no final do semestre. Então, não gostaria que vocês fossem prejudicados. E às 22h20 eu volto novamente, abro um Zoom e aí eu dou um outro print para ver se está todo mundo presente. Dúvidas? Luiz, tranquilo. Vamos lá. Vinícius, Igor, Débora, Giovanni, Pamela e Lara. Débora, ok. Vinícius, ok. Giovanni, Pamela. Legal, legal, legal. Tá bom. Lara, ok. Muito bom. E Igor. Ok. Então, vão lá, mãos à obra, trabalho. 22h20 eu chamo um Zoom bem rapidinho, ok? Até já.